Galera, mais uma vez, saudações a todos, tamo junto aí. Desde já eu peço que dê aquela moral pro canal aí, se inscrevendo, comentando, compartilhando nossos conteúdos aí, para que não sejamos enganados, engodados, levados de um canto para outro, feito gados por qualquer vento de doutrina. Bom, o vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a privatização do Maracanã, mas dentro de um contexto, né, senhores? Se eu for explicar aqui a questão aí que o atual governo vem acenando com a questão de vender o Maracanã fora de um contexto, eu vou estar aqui sendo muito raso e, consequentemente, vou estar fugindo da verdade. Isso tudo está dentro de um contexto que vivemos há mais de 30 anos, né? Nós sabemos que o Brasil é um país capitalista, também sabemos que o capitalismo ele viveu suas diversas fases, né? Começou com o capitalismo mercantilista, comercial, depois foi para o capitalismo industrial, depois para o capitalismo monopolista e hoje para o capitalismo neoliberal, que traz essa hegemonia do mercado financeiro, dos rentistas, daqueles que vivem de juros e da financiarização. Então, há mais de 30 anos, a gente vive aqui no Brasil uma matriz econômica chamada neoliberalismo. O neoliberalismo, ele não apenas é uma matriz econômica que está presente no Estado, ele também traz uma ideologia, ele traz uma ideia clara de desmonte do Estado de bem-estar social. E ele, de fato, penetra na mente, nos corações, através da retórica neoliberal. O que é a retórica? A retórica é a comunicação persuasiva e convincente através dos meios de comunicação. Ele introjeta na população a ideia de austeridade, a ideia de corte de gastos públicos, a ideia de privatizações, a ideia de Estado mínimo, a ideia da redução ou aniquilação dos direitos sociais e trabalhistas e a ideia da hegemonia do mercado financeiro. Então, há mais de 30 anos nós vivemos essa retórica e farsa neoliberal. Isso tem contribuído e muito para o enfraquecimento do Estado, o endividamento do Estado, e aonde o Estado público se enfraquece, poderes paralelos se fortalecem e se agigantam, se é que vocês podem me entender. Eu quero trazer um dado histórico aqui. Em 1999, o Brasil ele viveu a desvalorização do real, né, que é a nossa moeda, né? O real ele foi obrigado a substituir a sua âncora cambial, tinha uma âncora cambial, e foi substituído pelo regime neoliberal que nós conhecemos hoje por tripé macroeconômico. E eu quero explicar aqui cada um desse tripé macroeconômico. Quero começar aqui explicando sobre as metas de inflação, né? O que é a meta de inflação? Qual é o objetivo da meta de inflação? O objetivo da meta de inflação é o controle da inflação através de juros altos. Então, a justificativa que o Banco Central, né, que é de fato orientado pelo Boletim Focus, que é orientado pelo mercado, que eles vão falar não, é o seguinte, ó, nós elevamos a taxa de juros para de fato manter a inflação dentro da meta. Com isso, senhores, nós temos a maior taxa de juros do mundo. A Selic hoje está a 15%, né, e você pode observar isso aí no seu uso diário do seu cartão de crédito, dos empréstimos bancários que você vai fazer. Então o Brasil ele ostenta a maior taxa de juros do mundo, né? Segundo ponto do tripé macroeconômico, superávit primário. O que é o superávit primário? É a ideia de austeridade fiscal, rigor fiscal. É daí que vem o mantra que o Estado não pode gastar. O Estado não pode gastar. E eu, porém, vos digo, senhores, é dever do Estado investir no social, em infraestrutura e na indústria nacional. Então a gente vê essa mediocridade brasileira,
esse caos brasileiro é exatamente por isso. Tem a ver com a matriz econômica. E pode trocar governo, pode botar governo de direita, governo de esquerda. De repente um governo de esquerda vai amenizar esses impactos neoliberais, mas a matriz econômica não é mudada. É ela que precisa ser mudada para alcançarmos desenvolvimento social, infraestrutura e desenvolvimento da indústria nacional. Terceiro ponto do tripé macroeconômico é o câmbio flutuante, né? Ou seja, o câmbio, a moeda flutua ao gosto do Deus mercado financeiro. Então qualquer governo, ele pode ser de direita, de esquerda, se ele toma uma medida que não agrada o Deus mercado financeiro, você vai notar que de fato o dólar vai disparar, né? Isso vai afetar a bolsa de valores e vai ter um impacto na economia afetando o cidadão. Isso vai tornar o governo mau, a economia vai de fato naufragar, porque você está desagradando o Deus mercado financeiro, e esse Deus mercado financeiro ele tem como de fato tornar o governo uma marionete, né? Uma marionete. Você tem que fazer o que ele quer, senão de fato ele vai de fato mexer lá os seus pauzinhos e vai fazer o dólar disparar. Isso vai ter impacto sim na população, e a população, como não entende esse mecanismo do tripé macroeconômico, ela vai de fato culpar o governo, ela vai culpar o presidente, é isso, é uma porcaria, que não sei o quê, mas desconhece aqui a matriz econômica, isso que dita as regras no Brasil. Então essa tríade que eu citei aqui do tripé macroeconômico tem por objetivo sustentar uma inflação em patamares baixos e só. Quer dizer, essa é a explicação que eles dão, né? Não, tem que levar os juros porque tem que manter... Aí as pessoas leigas vão vir com outro tipo de explicação, pessoas maldosas mesmo. Fala, não, porque o Estado é gastador. Não, o Brasil, ele de fato, ele vem se desindustrializando, ele vem de fato aí mitigando políticas sociais. Os investimentos em infraestrutura são muito aquém do que de fato o país precisa ter, entende? Então não tem como essa ideia vir com essa ideia de Estado gastador. O que querem então? Um Estado que não invista nada em gastos sociais, infraestrutura e na indústria, a gente vai ser de fato um país, um fazendão, sei lá, um país agroexportador, é isso? Entendeu? Um país que de fato não tem tecnologia, não produz tecnologia alguma, um país que de fato fique na mão apenas de produzir bens primários e exportar, entendeu? Então, isso não traz de forma alguma desenvolvimento, enfim, crescimento. E em cima dessa ideologia neoliberal, desse tripé macroeconômico, nós estamos pagando um custo altíssimo, né? Um custo altíssimo. Eu vou trazer aqui alguns pontos aqui. Primeiro que eu destaco aqui é o país não sai das taxas de juros expoliantes, senhores. Ou seja, recursos têm sido tirados sim da população, seja através do uso do cartão de crédito. Isso você que está do outro lado me entende muito bem. O rotativo do cartão de crédito é uma coisa assim, podemos dizer, criminosa, né? Você vai contrair empréstimo no banco também, uns juros assim abusivo, criminoso, e também isso vai se refletir nos estados que estão endividados, os estados que não têm capacidade de investimento em infraestrutura, no social, na industrialização, enfim, nas políticas públicas, entendeu? Então isso vai de fato ser sentido pela população. Você vai ter cada vez mais o desmonte do Estado, né? E eu volto a dizer que quando o Estado público se enfraquece, forças paralelas se agigantam e crescem, senhores. Se é que os senhores me entendem, né? Então, o primeiro ponto que eu trouxe é esse. O país não sai das altas taxas de juros que são expoliantes. Outro ponto que eu adotei, que eu aqui destaco aqui. Crescimento grande da dívida, do endividamento público, né? Você vai ver que todos os estados eles estão endividados, né? Incluindo o governo
o governo federal também aí tem um endividamento público aí que metade do orçamento vai pagar juros. É para pagar juros da dívida, né? Então, não tem como se desenvolver, né? O problema é que eles falam tanto que o Estado não pode gastar é exatamente para não mexer no dinheiro dos juros, da dívida que o Estado tem que pagar aí. Metade do orçamento aí, algo aí em torno aí de 1,5 trilhão, por aí, anualmente, os impostos que todos nós pagamos, que vai para o Estado, é para enriquecer esses rentistas do mercado financeiro, esses que vivem de juros altos. Outro ponto, baixíssimo crescimento econômico, é óbvio. O capitalismo é um regime que você tem o dinheiro, você vai investir o seu dinheiro para, de fato, esse dinheiro se multiplicar. E a pessoa, ela acha mais jogo, de fato, investir, né, no mercado financeiro do que, de fato, empreender numa atividade produtiva. Porque, de fato, o mercado financeiro com a Selic a 15%, esses juros altos, é muito mais lucrativo. O capitalismo é o regime do lucro, né? Então, é muito mais lucrativo investir no mercado financeiro do que investir numa atividade produtiva. Outro ponto que eu trouxe aqui, né? Então, isso vai gerar o quê? Um baixíssimo crescimento econômico, né? Porque o motor do PIB no Brasil é o consumo de quê? Das famílias, né? E isso trava, juros altos trava o consumo, né? O nosso PIB ele cresce de fato num patamar muito ridículo. O outro ponto que eu trago aqui é uma valorização cambial que vem desmontando a indústria, né? Então essa questão dos juros altos, do câmbio que de fato anda ao gosto do Deus mercado financeiro, isso tudo desestimula a pessoa a investir na indústria. Isso é um desmonte para a nossa indústria nacional. E aí a gente passa a não produzir tecnologia, a gente passa a não produzir nada e a gente passa a depender do que vem, do que é produzido lá fora, né? Então, resumindo, os estados brasileiros estão adoecidos por essas políticas monetárias, sim, essas políticas monetárias e cambiais adoece sim o Estado brasileiro, seja na sua esfera federal, seja na sua esfera estadual e municipal, né? As políticas monetárias que de fato adoecem o Estado brasileiro é a política de juros altos. E a política monetária que adoece o Estado brasileiro é a política cambial, onde o dólar fica ao gosto do mercado, né? O mercado ele passa, se tem algo que não agrada o mercado, né, devido a ele imaginar que pode correr um risco de não pagar, né, a dívida pública, que ele lucra com juros altos, ele de fato ele vai aí mexer os seus pauzinhos e o dólar vai disparar. E aí qualquer governo fica inviável. Então, voltando à questão aqui da privatização do Maracanã, a questão aqui da realidade do estado do Rio de Janeiro, né, que passa muito por essa questão que o Rio, de fato, ele vem tendo ao longo da sua história um esvaziamento econômico, uma desindustrialização, ou seja, neoliberalismo. Eu vou lembrar aqui a fala do ex-governador Luiz Fernando Pezão. Ele fala assim: a privatização da SEDAI é a contrapartida para o socorro financeiro do Rio. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que tinha que vender a SEDAI, né, e foi vendida com a ideia de acertar as contas do Estado. Porém, senhores, hoje o governo Cláudio Castro apresenta um rombo de 19 bilhões. 19 bilhões. Então, em cima disso, os deputados do Cláudio Castro, na Alerj, estão juntos querendo vender 62 imóveis. E isso inclui o quê? O Maracanã. E eu digo para os senhores o seguinte: pode sim vender esses 62 imóveis, pode vender o Maracanã, e não vai resolver rigorosamente nada das contas públicas do estado do Rio de Janeiro. Como se vendeu lá atrás a SEDAI e hoje temos um rombo de 19 bilhões, que a alegação era de fato resolver os problemas financeiros do Rio. Não resolveu. Vai se vender, vai se desmontar cada vez mais o estado público e cada vez mais vamos mergulhar no caos. Porque você desmonta o estado público, o estado não investe no social, em infraestrutura, na indústria,
E aí você vai ter poderes paralelos, forças paralelas que vão se gigantar. Não à toa somos o país do PCC, do Comando Vermelho, das milícias, das igrejas evangélicas e por aí vai. O que tem por detrás disso tudo? O neoliberalismo, a sua ideologia, a sua retórica falsa, né? De fato, essa comunicação que de fato quer de fato expandir essa ideologia neoliberal e o tripé macroeconômico, que de fato é o regime que rege o Estado brasileiro. Mais uma vez, galera, tamo juntos aí e saudações.